Podemos ter aqui também esses tipos de figuras, esses tipos de esculturas ou situações que a gente tem, que é o mais comum, quando você está acrescentando uma figura e outra, deixando elas não uma dentro da outra, nenhuma retirada da outra, nenhum buraco ou coisa do tipo. Você literalmente está pegando uma inteira e colocando uma outra inteira por cima. Então, nesses casos assim que a gente tem acréscimos das figuras, você preserva a figura inteira. Aqui só vale um detalhe, o volume é tranquilo, o volume que você tem que ocupar, construir, precisa fazer, é sempre uma acrescentado da outra. Se não tiver nada em especial, tipo algum buraquinho do tipo assim. Mas normalmente o volume é só somá-los das figuras. Agora, se eu estou mexendo com a área, aí vale aqui uma observação. Se eu quero pintar por fora, se eu quero revestir de papel, de embrulho, se eu quero observar as cascas e tudo mais, eu tenho que contar que as bases aqui estão unidas. Essas bases unidas, nesse caso não, né? Mas essas bases unidas, elas não contam no seu cálculo. Porque a área é só apenas a parte de fora, só a casca de fora. Mas no mais, gente, aqui olha, é muito bom porque são figuras visivelmente. Você não precisa forçar a geometria, você não precisa forçar o olhar geométrico, matemático, de achar uma figura que está faltando aqui, não. São coisas assim muito bem nítidas, muito bem esclarecidas, que as informações você vai ali administrando. Normalmente, as bases, como essas bases se coincidem, elas nascem de graça. Se eu falo de um, você já sabe automaticamente da outra. O problema só vai ser a altura, mas aí na altura eu te dou uma outra referência, eu já te dou essa altura e faço de um jeito que você descubra a base. Então vai nesse samba aí, nesse jogo. Lembrando que, cuidado sempre nesses prismazinhos aqui. Eu vou sempre chamar atenção, porque esses prismazinhos aqui vão querer parecer com pirâmides. Não são. São prismas, tá? De base triangular. Mas no mais, todas as outras observações, eu acho que são visíveis, né? São capazes de você deixar bem esclarecido que é calcular um mais o outro e não foge nada disso. Nesses casos aqui em que a gente tem a repetição, você tem algo simétrico, por exemplo, uma ampulheta ou então aqui uma figura mais bonitinha desse jeito, você pode ter, você na verdade repete, você achar o volume ou as informações de um, você dobra essa informação porque é a mesma da de baixo. Aqui nessa ampulheta de forma que elas sejam iguais, sim, a não ser que uma fosse muito maior do que a outra. Mas colocando elas iguais, achou uma, achou outra. Então acaba que assim, só uma firolagem a mais para você ter um pouquinho mais de trabalho. Mas ainda assim, muito bonito, muito nítido as informações. Porque depois que você identificou a figura e está vendo o que elas têm de coincidente, o que uma está te fornecendo de graça para outra, o restante do exercício fica fácil. Geometria sólida é apenas calcular volume e área. Só que nesse apenas calcular volume e área, você parte para toda a geometria plana. Aí na geometria plana você tem que retomar todas as picuinhas da geometria plana e ver o que está coincidindo, e ver o olhar matemático, e ver qual figura que está faltando, e ver que realmente o que está lá. Aqui a gente pode acrescentar talvez alguma contextualização dessas figuras inseridas, algo do tipo um cilindro, um bolo, por exemplo. Eu faço um bolo aqui e coloco um em cima, mas ainda assim ainda é muito perceptível que eu tenho um cilindro em cima de outro cilindro. Não há segredo assim de se visualizar e saber que você tem que, por exemplo, se você quer o volume de tudo, somar os dois. Aí dá o trabalho de achar as informações dos dois para fazer isso. Mas não há segredo nisso. E cabe também, dentro aqui desse contexto, por mais que não sejam figuras acrescentadas, mas do que a gente está revendo aí, muitos casos em que eu tenho caixas revestindo aqui, servindo como embalagens, né? Servindo tipo assim, eu quero armazenar um monte de coisa. Então eu quero armazenar um monte de cubinhos, aí eu coloco um monte de cubinhos aqui do lado. Eu quero armazenar, por exemplo, um monte de latas de tinta, aí eu coloco um monte de latas de tinta do lado. Ou quero armazenar um monte de cones, por aí vai a brincadeira. Esse armazenar um monte de coisas aqui, você vai dar um espaçamento entre eles. Você vai pensar, por exemplo, nesses casos assim, você tem uma figura plana e que nessa figura plana você está colocando um monte de outras figuras planas. Então você tem aqui, por exemplo, uns retângulos inseridos de um monte de circunferências, poderia ser um monte de quadrados, poderia ser um monte de triângulos aqui também. Ou seja, está delimitando aqui. Lembrando que a altura também é delimitada. Vamos supor que coubesse 3. Então, nessas figuras também é porque eu estou mexendo com várias figuras de uma vez inseridas. Assim, muito interessante. Por exemplo, eu te dou o volume de um cilindrozinho, te dou o volume de uma caixa e pergunto quantos cilindrozinhos eu cabe nessa caixa. Ou então, te dou as dimensões aqui de como que elas estão e pergunto quantas cilindrozinhos, quantas latinhas tem nessa caixa. E por aí vai brincando com essas coisas. Existe uma questão também interessante, por exemplo, se eu quero forçar a barra aqui, uma bandeja, por exemplo, quadrangular aqui, ou pode ser quadrilátera essa bandeja,
e eu quero colocar aqui uma taça, duas taças, uma do lado da outra. Questão de Enem essa aqui, né? Só que essas taças eu tenho que lembrar que elas são formatos cônicas. Então, coloco elas desse jeito assim, ou seja, cuidado, cuidado. Não é só necessariamente a base que está importando, eu tenho que olhar no contexto. Nesses copos aqui, como ela tem mais alargadas, eu tenho que saber que o espaçamento entre elas tem que ser de um certo tamanho, né? Então, qual que é o máximo que eu consigo equilibrar? Aí vai um pouquinho da sua sagacidade, de sacar o contexto, de sacar que eu não preciso, não é só simplificar e colocar nas figuras planas aqui. Eu tenho que dar uma percebida no espaço. É o que o Enem vai querer te cobrar também. Essa maldade de enxergar essa triangulação, essa coisa. Mas vamos supor que pudesse ser vazado, mas vamos supor também que eu não poderia, por exemplo, esse espaço aqui não poderia estar para fora, né? Eu teria que ser todo revestido pela minha bandeja, para proteger, por exemplo, para que não caia, contextualizando. Então, eu tenho que ter uma bandeja maior, então eu tenho que colocar menos taças. Aí tudo vai dessa sacada aqui. Então, na verdade, a área que isso tem que ocupar, na verdade, é a área de duas tampas, na verdade, de dois buracos grandes aqui, e não desses dois aqui juntinhos. Entendeu? Então, nisso tudo a gente vai brincando nessa contextualização. Mas no mais, figuras acrescentadas são bonitas. Uma te dá a informação da outra de graça. Em termos de volume, você soma elas. Em termos de área, cuidado. Em termos de área, uma já está ocupando a área da outra, então você não conta com ela. Assim como, por exemplo, você tem exercícios de caixas que estão sem tampa e com tampa. Caixa sem tampa você não pode considerar a tampa para fazer as coisas. Então você retira, ela é vazada, algo do tipo. No mais, eu acho que a gente abordou tudo. A única, talvez, exceção que não está abordada aqui, mas é bom falar, é quando você tem, por exemplo, uma caixa, um prisma, algo do tipo, enche ela de água, enche ela de alguma coisa, você não enche ela completa, enche até um pedaço. Ou então você tem aqui o cilindro, um cano, por exemplo, e você encheu até um meio. Então aí vale as reflexões. Aqui você não está mexendo com figuras a mais, você está mexendo na mesma própria figura, só que você está mexendo com pedaços dela. Então você tem que entender, ou te mostrar, o exercício tem que te contextualizar para entender qual a parte da figura que você está mexendo. Por exemplo, se você está mexendo aqui até metade da altura, então você está mexendo com a metade aqui de um cilindro. Por mais que eles não esteja tudo bem formulado, por mais que isso aqui não seja literalmente uma figura muito bem conhecida, você sabe pelo contexto que você encheu metade das dimensões, então só pode caber metade da água. Se você virasse esse cano e deixasse ele em pé, você teria metade de um cilindro ocupado. Ou nessa caixa de água aqui, ainda é uma figura plana, né, bonitinha, você ainda consegue fechar o volume dela. Mas se eu te falar que eu tenho 2/3, 1/3, eu posso usar proporção também, que não me atrapalha em nada. Então, acho que abordamos todas as figuras, ou pelo menos grande parte das complicações que os exercícios de figura geométrica pode ter. Dadas essas complicações, são muitos exercíciozinhos para poder brincar, poder mexer. Tem gente que ama geometria, tem gente que detesta geometria. No meu caso é um amorzinho grandinho, bonitinho, porque são bonitinhos. Fica aí na próxima aula para a gente ver quando você coloca esfera junto. Um caso bonito, especial, que a gente deixa lá para a próxima aula.